Olá pessoal, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal este que nós ficamos sem publicar por 2 anos e agora nós conseguimos recuperar o canal. Só que vocês estão esquecendo de deixar o seu like, fazer o seu comentário para que o YouTube entregue os nossos vídeos. Então se você tem alguma simpatia com os nossos vídeos, não esquece disso não, por favor, tá? Dá essa ajudazinha aí pra gente. O nosso vídeo de hoje é um vídeo que está repercutindo nacionalmente e acredito que até internacionalmente o meio gospel. E infelizmente, negativamente, escandalizando o meio gospel. Que tristeza, né? Uma coisa que era para ser tão boa, uma coisa que era para engrandecer o nome do Senhor Jesus, infelizmente, e isso causado pelo próprio homem. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui, que muitos canais não fizeram. Tá todo mundo dizendo que os seguranças impediram o profeta de terminar a sua profecia, mas que se você observar bem, claro, teve a mãozinha, né, de alguns segurança, que eu acho que nem era segurança, talvez era alguém ali que trabalhava ali na igreja, ou será que era segurança? Ah, sim, porque o Jefferson era bem famoso e talvez uma das exigências seria segurança. Gente, eu não estou falando que ele faz isso não, tá? Mas o que tem de cantores, de pastores que exigem segurança e se sentem os artistas. Este é o mundo do meio que não era para ser, né, cristão, infelizmente. Mas que, na verdade, se veio essas pessoas para impedir a entrega da profecia, foi por causa das falas do próprio pregador, que eu acho que ele é pastor, que até então para mim ele era cantor e por sinal muito famoso, né, que é o Jefferson, dizer que a verdadeira palavra quem iria entregar é ele. O que você acha das falas dele? Tudo nos leva a crer, se ele achar ruim ou bom, nós não temos culpa, porque nos leva a crer que a profecia seria para ele, que ele talvez tenha sentido isso. Isso não quer dizer que é, tá, gente? Antes que vocês me julguem aí, mas até ele talvez tenha entendido isso para poder ter dado o corte dessa profecia. Mas caso fosse diretamente a ele, seria um motivo dele dar esse corte? Por quê? Porque ele deve alguma coisa? Ou talvez ele não deva nada, mas ele não acredita em profecias. Não é verdade? Porque tem gente que não acredita. Eu já falei aqui em vários vídeos meus que eu não busco isso para a minha vida. Inclusive, eu não frequento igrejas que têm essas entregas constantemente de profecias, ainda mais no mundo de hoje que as pessoas estão buscando profecias que beneficiam a si, beneficiam o seu ego. E quando a profecia vem para corrigir, para dar aquela paulada na pessoa, será que elas estão preparadas para receber esse tipo de profecia? Sabe, gente, eu vejo o mundo hoje tão contaminado, as pessoas tão cheias de si, com o ego tão lá em cima, que às vezes ela está esquecendo quem é ela aqui na Terra. Você pode ser um homem muito visualizado, um homem muito respeitado, um homem muito amado aqui na Terra, mas será que você está sendo respeitado e amado no céu? Faça você mesmo a si essa pergunta. Muitos canais estão indignados, estão falando que a profecia sim era para ele, que estava querendo entregar um pecado dele. Quem sou eu para dizer isso? Até mesmo porque eu não estava presente, porque a própria palavra de Deus diz que é para a gente avaliar de onde vem a profecia, não é? Tem que avaliar, porque não é qualquer profecia que vem do Senhor Jesus, e ainda mais nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Quando você for corrigido por um homem de Deus,
saiba que não é o homem que está te corrigindo, é o próprio Deus. E quando Deus te corrige, ainda que no meio da multidão, às vezes a gente se sente tão envergonhado, né? A gente se sente triste, se sente inferior aos demais. Mas se você for analisar profundamente, você tinha que sair dali alegre e sorridente, porque isso mostra o quanto Deus se importa com você. O amor dele é tão grande que ele te corrige para que você se conserte, para que você não perca a sua salvação. E quando se trata de alguém com nome na mídia, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Infelizmente, as pessoas não estão mais ouvindo e nem dando valor à palavra como ela tem que ser dada, né? É um mundo que nós estamos vivendo de mimimi e, infelizmente, os cristãos estão acompanhando ao mundo. Não seria os cristãos que teriam que levar Jesus para o mundo ou o mundo que teria que trazer as coisas para dentro do meio cristão? Nós não podemos nos igualar a este mundo, porque o mundo não pode mais corrigir, o mundo não pode mais falar nada. Mas, infelizmente, como eu disse aí, a maioria dos cristãos estão, na verdade, com o pé no mundo. Eu até tinha preparado um vídeo diferente desse, porque vocês sabem que eu não gosto muito de ficar julgando as pessoas, eu não gosto de apontar o dedo, né, de ficar, porque eu não tenho, principalmente pessoas que eu não tenho contato e coisas de ouvir falar, coisas que eu não estava presente e por causa de pedaços de vídeos que é mostrado na internet. Mas a gente vê nitidamente que nesse caso o próprio Jefferson assume a responsabilidade de tudo aquilo que aconteceu ali. Então não tem como a gente fugir disso, não tem como diz aquele pessoal que fala que eu passo a mão, né, na cabeça, não tem como, né, a gente ficar passando a mão na cabeça. Independente do resultado de tudo isso na vida dele, se é, se não é, deixa de ser, não me diz respeito, mas sim, ele plantou dúvida na cabeça de muita gente. E não adianta a gente culpar o profeta, não adianta a gente culpar os pastores que estão falando, que estão fazendo vídeos dizendo se tem alguém culpado com essa negatividade para o cantor, que eu não sei se é pastor, me parece que é pastor também, se tem alguém culpado, seria ele mesmo. Vários vídeos aqui na plataforma está levando as pessoas a crerem que essa profecia se relacionava ao Jefferson, né? Tudo porque eu já vi várias polêmicas sobre ele. Gente, o que é preciso entender, todo mundo, vocês já perceberam? Todo mundo que passa a ser conhecido sempre tem burburinhos sobre a vida dessa pessoa. Alguns burburinhos que é verdade e alguns burburinhos que não é verdade. E infelizmente, dependendo de quem sai, as pessoas acreditam, né? Porque quando nós criamos um canal aqui na plataforma, nós criamos uma comunidade. E dentro dessa comunidade, a gente cria amizade, confiança, né? E as pessoas tendem a acreditar tudo que sai da boca daquela pessoa. Mas nem sempre aquilo que sai pode ser de Deus. Wendel, você acredita nessas profecias? Eu já falei aqui no meu canal que eu acredito sim em profecia, embora é uma coisa que eu não busco muito, que eu não dou muita ênfase,
por causa do mundo como tá, por causa de pessoas que buscam e têm buscado cada vez mais esse tipo de coisa, né? E mudança de vida que é bom, nada. Eu não vejo as pessoas terem mudança de vida com as profecias que elas recebem, principalmente quando essas profecias vêm para levantar o ego, para coisas boas financeiras, só coisa boa. E aí eu me preocupo muito com isso, mas eu jamais julgarei se é de Deus ou não, embora é bíblico, né? É só a gente buscar na palavra para saber se aquilo veio de Deus ou não. Você que viu esse vídeo aí, o que você tem a dizer sobre esta profecia, né? Sobre esse impedimento deste profeta de entregar, de terminar a entrega da sua profecia. Segundo burburinhos, eu não cheguei a ver de fato segurança tirando eles, talvez tenha esse vídeo, mas eu não vi, que diz que tiraram ele à força, impedindo-o de entregar a sua profecia. Claro, eu tenho a minha opinião também sobre o ocorrido, né? Na minha humilde opinião, não deveria ter interrompido o profeta de entregar a sua profecia para poder dar continuidade ao culto. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Minha humilde opinião. Eu acredito sim que hoje em dia a grande maioria, gente, é triste falar isso. É triste, dói o coração. Infelizmente, as igrejas, a maioria, tem se transformado em palco, onde o que vale é o dinheiro que entra. Infelizmente, as pessoas estão se vendendo sem saber, achando que tudo isso vem de Deus, que tudo isso é aprovado por Jesus. E estão esquecendo que o diabo, ele é o enganador. E o que ele for fazer, o que for possível dele fazer para impedir que você tenha um compromisso com o Pai, ele vai fazer. Holofotes, dinheiro, você pode até ter aqui na terra, mas lá no céu você não vai chegar. Uma vez eu vi uma pastora que também é do meio, bem conhecida, eu sei que tem muita gente que também não gosta dela, né? É uma pastora famosa, que é a Camila Barros. Ela disse o seguinte, que quando você for tem esse dom de levar a palavra, que ninguém sabe o processo que ela levou até chegar onde ela chegou. E até o que ela faz nos bastidores. Que quando você começa já pensando em ser grande, o grande talvez nunca chegue. E se ele chegar, não vai provir de Deus, não vai vir do céu. Eu sei, gente, que a prosperidade, ela vem do céu. Existem citações bíblicas de vários, aliás, acho que a maioria dos profetas, né, a maioria das pessoas que serviram a Deus ali, eles eram pessoas prósperas. Só que eu acho que as pessoas estão buscando a prosperidade demais, o dinheiro demais, e às vezes elas estão ultrapassando o limite permitido, né? Porque você vai morrer e não vai levar nada dessa terra. Tudo vai ficar aqui. Tem pessoas pregando sobre o arrebatamento, mas ela mesma está fixando as coisas dela aqui, né? Aqui na terra. Acho que elas estão muito preocupadas. Será que elas estão sabendo que elas vão ficar e estão arrumando um cantinho aqui para elas ficar? Ô filho, não vai adiantar não, viu? Eu sei, gente, que vocês vão falar que eu estou sendo irônico, mas eu queria entender o raciocínio dessas pessoas, sabe? Que estão sendo cegas.
Sabe quando você vai saber se Deus está com você? Eu falo isso, eu estava falando, ó, gente, é muito, muito sério isso. Estava até conversando com a minha prima. Minha prima falou assim para mim: tio, olha só a pergunta. O senhor acha que uma pessoa tiver um pecado só e Jesus voltar, ela não vai para o céu por causa desse pecado? Aí sabe o que eu respondi para ela? Eu falei: olha, filha, geralmente, se uma pessoa tem um pecado e ela sabe que é pecado, ela não tem só esse pecado. Você acha que é só esse pecado, mas não é só esse pecado. Talvez ela expõe só esse pecado, mas se tem uma coisa que Deus conhece, é o nosso coração. Não existe uma pessoa que está no erro, somente um erro, porque uma coisa faz com que outra coisa aconteça. Né? Um pecado vai gerando outros pecados. Então, se você está em pecado, geralmente você não está somente em um, porque um pecado leva a outros pecados. Então, se você tem uma vida reta com o Senhor Jesus, procura obedecer, viver diante da palavra, renunciando, então Deus está contigo sim, tá bom? Deus está contigo sim. Mas agora, se você, meu amigo, acha que Deus vai passar por cima deste seu pecadinho, é o diabo que está colocando isso na sua cabeça para que você continue no erro e perder o seu bem maior. Ei, bora pro céu, bora pro céu.